Olá, eu sou o Clairton Rosado, doutor em música, e convido você a participar deste curso online, intitulado A Formação da Música Popular Brasileira através de seus artistas negros. Um curso formado por 10 videoaulas, em que estaremos conversando e refletindo sobre música popular, sobre o Brasil e, sobretudo, falando da riqueza cultural e artística que a população negra nos trouxe. Neste vídeo, vamos falar do poeta, tocador de viola, mulato brasileiro e criador da modinha, Domingos Caldas Barbosa. Imagine a seguinte cena: um mulato brasileiro, poeta, tocador de viola, cantando versos que faziam as mulheres suspirar. Versos que falavam sobre o amor, versos insinuantes e, por que não dizer, libidinosos. Pois então, este tipo de cena se repetiu várias vezes na cidade de Lisboa, nas décadas finais do século XVIII. E quem era o personagem principal dessas cenas? Ele, o poeta, cantor e compositor brasileiro Domingos Caldas Barbosa. Ele que é considerado o primeiro nome da música popular brasileira, pois ele é responsável pelo surgimento do primeiro gênero musical tipicamente brasileiro, a modinha. Vamos então entender melhor essa história. Domingos Caldas Barbosa é um bom exemplo dos encontros e cruzamentos que sintetizam o processo de formação cultural e brasileira e, consequentemente, da música que se produz por aqui. Podemos começar pelo próprio Domingos Caldas Barbosa, que é filho de pai português e mãe angolana. Há inclusive uma versão de que ele nasceu no navio, no meio do oceano, durante a travessia de Angola para o Brasil que seus pais fizeram. Como diria seu sobrinho, Januário Cunha, Domingos Caldas Barbosa era um mulato nem preto nem branco, nem da África nem da América. Ele viveu sua juventude na cidade do Rio de Janeiro e desde muito cedo já demonstrava um grande talento para a criação de versos e improvisos. Normalmente, estes versos que ele criava possuíam um tom irônico e também muitas vezes um duplo sentido. Ou seja, a gente já pode perceber que ele trazia consigo uma boa dose de humor no seu processo criativo. O que é muito legal, mas, dependendo de quem ouve, pode não ser tão engraçado assim. Imagine se você é o tema destes versos, se você é o personagem tema das brincadeiras que ele faz e que todos ao redor começam a rir dos versos e, consequentemente, de você também. Pois é, foi isso que aconteceu com muita gente poderosa no Rio de Janeiro daquela época. Resultado: Domingos Caldas Barbosa foi convidado a realizar alguns trabalhos como soldado na fria e distante colônia de Sacramento, uma cidade que naquela época, ali pela metade do século XVIII, ainda pertencia ao território brasileiro, na verdade território português, pois o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, mas que hoje faz parte do Uruguai. Só para a gente se localizar melhor, é uma cidade que fica no sudoeste do Uruguai, do lado oposto a Buenos Aires, tendo ao meio o Rio da Prata. Enfim, de volta ao Rio de Janeiro, ele viveu mais alguns anos por lá e depois foi para Portugal. Lá em Portugal, ele teve a proteção de alguns amigos influentes. Então, ele se tornou um capelão da casa de suplicação, ou seja, ele se tornou padre. E mesmo assim, na vida religiosa, de batina, mas também com a viola na mão, ele seguia apresentando seus versos à sociedade local. Ele também se tornou um membro da Nova Arcádia de Lisboa, Academia de Belas Artes de Lisboa, onde lá ele adotou o nome de Lereno Selinuntino, nome que daria origem ao título de uma publicação em 2 volumes da sua obra chamada Viola de Lereno. Na segunda metade do século XVIII, nós vamos ter um panorama em que se realizam muitos saraus domésticos, pois essa passou a ser uma prática da classe burguesa ascendente que, para o seu entretenimento, realizava esses saraus que tinham um menor número de músicos e um repertório mais simples, numa comparação com a ópera e a música praticada nas igrejas. E aí a gente vai ter uma presença muito forte da modinha. O termo modinha vem do fato de que esse tipo de repertório, no caso, canções com acompanhamento instrumental, em Portugal, elas eram chamadas de modas, de onde vem, portanto, o termo modinha. O fato
é que a música de Domingos Caldas Barbosa se distinguia pela originalidade da sua temática amorosa e dos versos maliciosos que encantavam alguns, mas constrangiam a outros. Agora imagine isso acontecendo no interior de uma sociedade conservadora como a de Portugal no século XVIII. Para entender melhor tudo isso, vamos pegar um relato de um frequentador desses saraus, em que o Domingos Caldas Barbosa cantava. No caso, o erudito português Antônio Ribeiro dos Santos. Ele foi num desses saraus e depois escreveu uma carta para um amigo relatando o que viu. Ele fala que lá, abre aspas, cantavam mancebos e donzelas cantigas de amor tão descompostas que corei de pejo como se me achasse de repente em bordéis ou com mulheres de má fazenda. Antigamente, ouviam e cantavam os meninos cantilenas guerreiras que inspiravam ânimo e valor. Hoje, pelo contrário, só se ouvem cantigas amorosas de suspiros, de requebros, de namoros refinados, de garridices. Fecha aspas. Ou seja, a gente já percebe aqui uma crítica de quem não recebe bem as inovações que a música do Domingos Caldas Barbosa trazia. Ele faz a comparação e, sobretudo, uma crítica de que tempos atrás se cantavam cantigas guerreiras e hoje cantigas amorosas. Veja que estamos falando de uma situação no século XVIII, em que o menor contato com um repertório que fala sobre amor, ou seja, um repertório que mencione, por mais subliminar que seja, alguma relação com alguma sexualidade, já é visto com maus olhos. Em breve, a gente vai ver alguns exemplos para entender melhor esse repertório. Mas voltando para as palavras do erudito português Antônio Ribeiro dos Santos, ele segue dizendo, abre aspas, que grandes máximas de modéstia, de temperança e de virtude se aprendem nessas canções, fecha aspas. No caso, ele põe aqui uma dose de ironia e segue, abre aspas, esta praga é hoje geral, depois que o Caldas começou de pôr em uso os seus rimances e de versejar para as mulheres. Eu não conheço um poeta mais prejudicial à educação particular e pública do que este trovador de Vênus e de Cupido, a tafularia do amor, a meiguice do Brasil e, em geral, a moleza americana que em seus cantares somente respiram as imprudências e liberdades do amor. Fecha aspas. O que a gente pode perceber nas palavras de Antônio Ribeiro dos Santos é que elas revelam traços de um conservadorismo português que compreende a prática musical como extensão dos seus conceitos. Ou seja, o que se deve produzir são canções que falem de guerra, de força, que inspirem outros tipos de valores, e não canções que falem de amor, de meiguices, de suspiros. Ou seja, a música de Domingos Caldas Barbosa não espelha os bons costumes europeus. Pelo contrário, ela identifica a meiguice do Brasil e a moleza americana, a tafularia do amor, como dizem as palavras de Antônio Ribeiro dos Santos. O interessante aqui é que ele nos dá diretamente uma análise sobre os jeitos de ser e de se expressar do Brasil. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que significa falar sobre o amor. Vejamos aqui um verso da modinha A Doce União do Amor. Destinou-me a natureza para ser seu orador. Deu-me por primeiro tema a doce união do amor. Outro verso. Uma planta abraça um tronco. Uma flor beija outra flor. Mostra em tudo a natureza a doce união do amor. Ou seja, aqui não se fala em lutas, em guerras, em nada que sustente o tema da virilidade masculina e, portanto, as relações de poder que isso gera, como se depreende que gostaria que assim fosse Antônio Ribeiro dos Santos. Mas, seguindo adiante, vejamos agora os versos da modinha Raivas Gostosas. Provavelmente foram versos como os seguintes que fizeram Antônio Ribeiro dos Santos se envergonhar diante do que era exposto, pois são versos carregados de malícia e de toda uma ironia, além, é claro, de serem versos direcionados ao público feminino. Vamos lá. Eu gosto muito de Armânia, que é mui dengue, é mui mimosa, que meiga a todos agrada e até me agrada raivosa. Vou enraivecer Armânia, que tem raiva graciosa. As mais vencem por ser meigas, ela vence até raivosa. Gosto das suas raivinhas, que avivam a cor de rosa. Eu gosto de a ver corada, por isso a quero raivosa.
Já a moleza americana e a meiguice brasileira, que Antônio Ribeiro dos Santos comenta, inclusive de uma forma depreciativa, quando a gente lê os versos de Domingos Caldas Barbosa, a gente percebe que ele lida com isso de uma forma bastante positiva, pois o jeito brasileiro de lidar com o amor é bem diferente e muito mais gostoso do que o jeito português. Vamos então a alguns versos de doçura do amor. Cuidei que o gosto de amor sempre o mesmo gosto fosse, mas um amor brasileiro, eu não sei porque é mais doce. Ah, nhanhá, vem escutar, amor puro e verdadeiro, com preguiçosa doçura, que é amor de brasileiro. Os respeitos cá do reino dão ao amor muita nobreza, porém tiram-lhe a doçura, que lhe deu a natureza. O amor que é cá do reino é um amor caprichoso, o do Brasil todo é doce, é bem bom, é bem gostoso. O que acontece aqui é que, por contraponto, fica muito nítido as diferenças culturais entre Brasil e Portugal. Diferenças que ficam evidentes quando determinados elementos, frutos dos encontros e cruzamentos da cultura brasileira, saltam aos olhos em alguns versos de Domingos Caldas Barbosa. Quando ele fala "ah, nhanhá, venha escutar", o que está posto aqui na expressão nhanhá, que nada mais é do que um diminutivo de sinhá, que por sua vez é um diminutivo de senhora, são as relações entre a cultura afrodiaspórica e a cultura branca europeia. Nhanhá era uma expressão utilizada por escravos na relação com as suas senhoras escravistas. A senhora vira sinhá, que vira iaiá, que vira iaiazinha. Ou seja, há aqui uma síntese da cultura afro-brasileira, em que um elemento construído a partir de encontros e cruzamentos culturais, sob a constituição de novas relações sociais, se materializam na língua e na fala, e tal qual tantos outros elementos, percorrerá caminhos que chegam também às modinhas de Domingos Caldas Barbosa, o que faz da modinha um gênero musical tipicamente brasileiro. Enfim, este foi um vídeo falando um pouquinho de Domingos Caldas Barbosa e sua importância para a cultura e música brasileira. Espero você nos próximos vídeos. Até lá!